Imagine um livro escrito há quase 2000 anos, que descreve com precisão assustadora os eventos que estamos vivendo hoje. Guerras mundiais, pandemias globais, colapso econômico e perseguição religiosa em níveis sem precedentes. O livro do Apocalipse, o último da Bíblia, contém uma sequência profética conhecida como os 7 selos, eventos específicos que marcariam o início do fim dos tempos. E o mais perturbador? 5 desses selos parecem já ter sido abertos, exatamente na ordem prevista. Vamos analisar cada um deles e as evidências que sugerem seu cumprimento em nossa era. O primeiro selo é descrito em Apocalipse 6, 1-2. Vi quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. E vi, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Este cavaleiro branco representa a conquista através de falsa paz, um poder global que promete harmonia mas traz dominação. Após as devastações das guerras mundiais, vimos o surgimento de organizações internacionais prometendo paz e unidade global. A ONU foi fundada em 1945 com o objetivo declarado de manter a paz e a segurança internacionais. No entanto, estas estruturas globais têm gradualmente erodido soberanias nacionais e implementado sistemas de controle cada vez mais centralizados. Exatamente como o Cavaleiro Branco, aparência de paz, realidade de conquista. O segundo selo é revelado em Apocalipse 6, 3, 4. Quando abriu o segundo selo, saiu outro cavalo, vermelho. E ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Este cavaleiro vermelho representa guerra e derramamento de sangue em escala sem precedentes. O século XX testemunhou as 2 maiores guerras da história humana. A Primeira e Segunda Guerras Mundiais causaram mais de 100 milhões de mortes, mais do que todos os conflitos anteriores combinados. Desde então, mais de 250 conflitos armados ocorreram globalmente, com armas cada vez mais destrutivas. A humanidade desenvolveu arsenais nucleares capazes de destruir o planeta várias vezes. Uma grande espada de destruição sem paralelo na história. O terceiro selo aparece em Apocalipse 6, 5, 6. Quando abriu o terceiro selo, eis um cavalo preto. E o que estava assentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz, que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Este cavaleiro negro representa fome, escassez e desigualdade econômica extrema. A balança simboliza racionamento e inflação, onde os alimentos básicos se tornam caros, mas os luxos, azeite e vinho, permanecem disponíveis para os ricos. Hoje, vivemos a maior desigualdade econômica da história moderna. Dados recentes mostram que 1% da população mundial possui mais riqueza que os 99% restantes combinados. Enquanto bilionários acumulam fortunas recordes, mais de 800 milhões de pessoas passam fome diariamente. A inflação global atingiu níveis alarmantes, com o preço dos alimentos básicos subindo drasticamente. Em muitos países, o salário de um dia inteiro mal compra suprimentos para uma refeição familiar. Exatamente como o denário, salário diário, por uma medida de trigo mencionado na profecia. O quarto selo é descrito em Apocalipse 6, 7 e 8. Quando abriu o quarto selo, eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Este cavaleiro pálido representa morte em massa por múltiplas causas: guerra, fome, doenças e desastres naturais. A pandemia de Covid-19 matou milhões em tempo recorde, espalhando-se globalmente em questão de semanas. Algo impossível em eras anteriores, mas perfeitamente alinhado com a profecia de uma peste global. Além disso, cientistas alertam sobre o surgimento de superbactérias, resistentes a antibióticos e novos vírus, com potencial pandêmico ainda maior. A Organização Mundial da Saúde declarou que estamos entrando na era das pandemias. Simultaneamente, desastres naturais têm aumentado em frequência e intensidade.
Nos últimos 20 anos, o número de catástrofes climáticas dobrou em comparação com o período anterior, causando milhões de mortes. O quinto selo é revelado em Apocalipse 6, 9, 11. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue? Este selo representa perseguição religiosa e martírio de crentes. Atualmente, mais de 360 milhões de cristãos enfrentam perseguição severa em todo o mundo, o maior número já registrado na história. Em países como Coreia do Norte, Afeganistão e Somália, cristãos são rotineiramente presos, torturados e executados por sua fé. Na China, igrejas são demolidas e fiéis são enviados a campos de reeducação. No Oriente Médio e África, grupos extremistas têm como alvo específico comunidades cristãs para extermínio. Organizações de direitos humanos documentam que mais cristãos foram martirizados nos últimos 100 anos do que nos 1900 anos anteriores combinados, um cumprimento literal do quinto selo. E o que vem a seguir? O sexto selo é descrito em Apocalipse 6, 12 e 14. E olhei quando abriu o sexto selo, e eis que houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Este selo descreve catástrofes cósmicas e geológicas sem precedentes, terremotos massivos, eventos astronômicos anormais e mudanças radicais na geografia terrestre. Cientistas têm alertado sobre o aumento da atividade sísmica global e a possibilidade de megaterremotos capazes de redesenhar continentes. Astrofísicos também apontam para riscos crescentes de tempestades solares severas que poderiam escurecer o Sol e impactar os campos magnéticos terrestres. A NASA monitora constantemente asteroides que, se atingissem a Terra, causariam efeitos semelhantes a estrelas caindo do céu. O sétimo e último selo, quando aberto, introduzirá os julgamentos das trombetas e taças, os eventos finais antes do retorno de Cristo. A pergunta que fica é: se 5 selos já foram abertos, e estamos literalmente a um selo de distância dos eventos cataclísmicos do sexto selo, quanto tempo nos resta? As evidências são claras e alarmantes. Os eventos mundiais não estão ocorrendo aleatoriamente, mas seguindo um padrão profético estabelecido há milênios. A precisão com que estas antigas profecias estão se cumprindo deveria fazer todos nós pausarmos e refletirmos. Estamos preparados para o que vem a seguir? A Bíblia não apenas alerta sobre estes eventos, mas também oferece esperança e direção para aqueles que buscam a verdade. Se você achou este vídeo impactante, inscreva-se no canal Sagrado Flix e ative o sininho para receber mais revelações bíblicas que estão se cumprindo agora mesmo diante dos nossos olhos. Lembre-se, conhecimento é poder, especialmente quando se trata de compreender os tempos em que vivemos.